noite, está no ar o TVE Debate. O tema da edição de hoje é o Sistema Prisional do Espírito Santo. E convidamos para debater este assunto o ex-secretário de Estado da Justiça, Ângelo Roncalli, que é um especialista no tema, e também os colegas jornalistas Antônio Carlos Leite, mais conhecido no nosso meio como Cacá, que é o diretor da Band News e da TV Capixaba, e o jornalista Geraldo Nascimento, que é editor da redação multimídia de A Gazeta. Para iniciar esse debate, hoje nós vamos colocar um VT em primeiro lugar para que vocês possam ter uma compreensão do contexto histórico a respeito do sistema prisional. Vamos lá? Cadeias superlotadas. Na época, o Estado viveu o auge da crise penitenciária. Hoje, uma página virada. Foram investidos mais de 500 milhões de reais na construção de novos presídios em todo o Espírito Santo. Um deles é este aqui, fica em Vila Velha, na Grande Vitória, um modelo bem diferente daquele que o Capixaba conheceu no passado. O prédio é todo automatizado. Mais de 60 câmeras monitoram todos os espaços. A unidade conta com raio-x e também detector de metal. Atualmente, o Estado possui 35 presídios. São 13.873 vagas, mas a população carcerária cresce de 5% a 10% por ano. Em 2016, nenhuma morte foi registrada nos presídios capixabas. Há 2 anos, não são registradas rebeliões. Para alcançar esse resultado, muita coisa mudou na política penitenciária do Espírito Santo. O que nós estamos fazendo é dar continuidade a um conjunto de ações que nós iniciamos ainda no ano de 2003, de forma a termos um parque prisional, de certa forma, tranquilizado. Dentre elas, a continuidade da ampliação do parque prisional, com a construção de unidades modernas, com a concepção arquitetônica que permite a inserção de políticas públicas, as atenções básicas dos apenados, como a necessidade material, a necessidade de saúde, educacional, religiosa, jurídica, enfim, um conjunto de ações públicas que devem ser realizadas naqueles espaços. Isso é fundamental para que se dê início a um processo de ressocialização. Acabamos aí de assistir ao VT que foi feito pelo repórter Bruno Faustino, aqui da casa, da TVE. E o VT nos mostra, doutor Ângelo, que não é só uma ação restrita ao sistema prisional. É um conjunto de ações que colabora para que o Espírito Santo hoje ocupe a posição de destaque no cenário nacional, tendo em vista aí uma realidade de rebeliões e fugas e de presos dominando os presídios, né, em todo o Brasil. Queria que o senhor relatasse um pouquinho como começou essa história de transformação do sistema. Valéria, o Espírito Santo tem uma situação extremamente crítica, né, e na época do início do governo Paulo Artung, em 2003, que a gente precisa fazer um corte, senão a gente não consegue contar uma história. Você tinha 13 presídios totalmente destruídos. De 94 inspetores, né, para tomar conta 94 agentes penitenciários, 800 policiais trabalhando dentro do sistema. Delegacias cheias, né? Delegacias superlotadas, quer dizer, presos custodiados indevidamente na Polícia Civil, policiais militares deixando de fazer policiamento de rua para tomar conta de presídio, não tinha um modelo de gestão. Então, naquele momento, o governador teve a iniciativa, dentro do seu início de governo, de promover algumas reformas de prisões. Foi assim com o Mulan, depois com o Dr. Zardini, e depois eu fui convidado aqui para o Espírito Santo. E aí a gente, ao tomar conhecimento com mais profundidade do que estava ocorrendo, conversamos com o governador de que não adiantaria uma política equivocada que eu já conhecia, porque eu trabalho na área prisional há 20 anos, fui diretor do Departamento Penitenciário Nacional, tive a oportunidade de visitar prisões no país inteiro, praticamente todos os estados, só não conheci o Amapá. O resto eu conheci todos os estados. Em que a política de reformar prisões antigas, ultrapassadas, não adiantaria mais, não teria solução. Foi assim com o Carandiru. O Carandiru foi desativado porque tinha 8 mil presos, aquele modelo arquitetônico já estava ultrapassado, então não haveria mais possibilidade de manter um processo de reforma. Da mesma forma, a gente tinha lá em Porto Alegre, a Penitenciária Central de Porto Alegre. Eu tive a oportunidade de visitar a Penitenciária Central de Porto Alegre, porque o Ministério da Justiça tinha dado recursos
do Fundo Penitenciário Nacional para reformar, e aquela reforma não terminava. Ela começava, daqui a pouco parava, os presos destruíam o que tinha sido feito. Então, quando eu assumi a secretaria, estava sendo reformada a Casa de Custódia de Viana, com muito sacrifício, porque a área prisional tem um problema. Você vai fazer uma reforma, você não tem como tirar os presos da prisão, levar para um hotel ou para alugar uma residência para colocar. Não tem essa possibilidade. E aí, o que é que fizeram? Lá tinham 4 edificações, então foi esvaziada o que significava tirar os presos e colocar na outra. Porque já estava superlotada, exatamente. E então foi sendo feito assim para reformar 3 blocos, e todos os presos ficaram em um bloco. Era em torno, se a minha memória não falhar, 450 presos mais ou menos. Então imagina o caos que era isso. E eu fui visitar essa unidade, né? Logo quando eu assumi a secretaria. E aí quando eu ingressei na unidade, eu fiz uma pergunta muito simples. Onde vão ficar os agentes para vigiar os presos? Porque ali era uma estrutura de pilotisa, não sei se vocês lembram disso. Lembro perfeitamente, eu era repórter nessa época, eu cobria a polícia. E aí, então a pessoa que me acompanha falou assim, não, quem vigia é a muralha. Eu falei, então, isso aqui vai ser novamente destruído em pouco tempo. E efetivamente ocorreu isso, porque a reforma terminou no mês de março, se eu não me engano, a gente tentou fazer uma ocupação gradual, e aí 30 dias depois foi tudo destruído, né? E aí eu conversei com o governador de que efetivamente não adiantaria. Ele já tinha reformado parte de Linhares, já tinha reformado parte lá de Cachoeira de Itapemirim e o Hospital de Custódia. O Dr. Zardini tinha, né, iniciado todas essas reformas. E elas demonstravam que não adiantava fazer isso, né? Então, foi quando o governador decidiu que iria fazer essas novas obras. Obviamente com as limitações financeiras do Estado. E aí é bom lembrar, de 2003 até 2011, foram 26 unidades construídas. Em 2004, foi inaugurado o Média 2, aqui de Viana, que foi iniciado no governo anterior. Eu era diretor do DEPEN, tinha repassado o recurso para cá, para fazer a obra. Em 2005, foi inaugurado Colatina, a penitenciária de Colatina. 2006 não teve inauguração. 2007, em função daquela rebelião de 2006, fizemos o Máxima 2. 2008, 4 unidades foram inauguradas. 2009, 8 unidades foram inauguradas. 2010, 9 unidades foram inauguradas. E 2011 foi inaugurado a segunda etapa da penitenciária de semiaberta de Vila Velha. Que já estava iniciada exatamente. E também a conclusão da penitenciária número 2 de Vila Velha, que foi também inaugurada no início de 2011. Então, esse conjunto de ações permitiu ao Estado do Espírito Santo, naquele momento, retirar os presos da delegacia, acomodar melhor toda a população carcerária, não ter superlotação naquele momento, né? Tirar, paralelo a isso, fazer o concurso público para os agentes penitenciários. Foram feitos 3 concursos, 2 foram concluídos na minha gestão e o outro na gestão do meu sucessor. E então a gente permitiu que o Estado começasse a organizar, a se profissionalizar para atuar dentro do sistema prisional. E aí devolvemos 800 policiais para a Polícia Militar. E a polícia pôde retornar suas atividades e aí contribuir, inclusive, para essa redução dos homicídios aqui no Espírito Santo. E paralelo a isso, aí sim, quando as pessoas falavam para mim, mas o Estado não oferta trabalho, não oferta educação, numa prisão superlotada, destruída, não tem nenhuma possibilidade de você fazer isso. Mesmo que as pessoas que lá estavam trabalhando tivessem alguma iniciativa, não poderia ser considerada uma política, porque eram iniciativas isoladas. Elas ocorriam efetivamente, mas não conseguiam ter um alcance. Então, a partir dessa organização, foi possível nós se colocar no sistema prisional do Espírito Santo. Por exemplo, no ano passado eu tive essa informação, 320, acho que professores da rede pública atuando dentro do sistema prisional, né? O que é efetivamente necessário fazer, né? Da mesma forma, foi possível colocar o trabalho interno. Eu me lembro que a gente queria dar trabalho para o preso, remunerado, e os presos se recusavam a aceitar o trabalho, porque eles seriam penalizados pelos outros porque estavam trabalhando para o Estado. Olha a mudança.
Hoje tem presos trabalhando dentro das prisões, ainda tem muitos desafios, mas já existe aí um resultado, uma política desenhada para que a gente possa alcançar resultados. E aí o Espírito Santo conseguiu isso. Cacá. Secretário, posso chamar de secretário porque o senhor foi. Doutor Ângelo, é o seguinte, o senhor relatou um período, mas no meio desse período, e a gente viu na reportagem, houve uma crise que inclusive saiu, ela transbordou dos presídios e foi parar nas ruas, e houve até, e eu gostaria que o senhor explicasse até para nós, o caso foi levado até a ONU. Eu gostaria que o senhor explicasse esse episódio para nós. Eu queria fazer uma pergunta específica, que é a seguinte: em que medida aquela crise acelerou as medidas que estavam sendo tomadas, ou elas já estavam sendo tomadas e elas seguiram o curso normal das coisas? Cacá, é oportuno a gente esclarecer isso. E é bom que a gente faça isso fora da secretaria, com total liberdade para recordar esse período. Nós temos e tínhamos no Espírito Santo, não é, uma cobrança muito forte da imprensa, da Comissão de Direitos Humanos, e é natural que isso ocorra, né? Eu sempre tive contato com a imprensa e eu dizia que eu jamais iria censurar a posição da imprensa de cobrar do governo resposta. A única coisa que eu dizia é que não havia vara mágica que pudesse produzir um resultado imediato. Isso era um processo de construção. Né? Construir só as paredes não ia resolver, era preciso aplicar um modelo de gestão, e aqui no Espírito Santo nós tivemos que criar a escola penitenciária. O doutor Zardini criou a escola penitenciária, nós dinamizamos o funcionamento da escola penitenciária, a partir do momento, inclusive, que tinha agentes a serem treinados, para poder, então, ter esse modelo de gestão, que isso era fundamental. Sem isso, nada poderia acontecer. Então, eu, pessoalmente, eu sempre enxergava as críticas e lidava com as críticas com muita naturalidade, né, da cobrança, do controle social que deve ser exercido. Agora, dizendo, olha, nós vamos produzir resultado com o tempo, com a mudança de comportamento, né, com o modelo de gestão sendo implantado, com as pessoas tendo conhecimento daquilo que vai fazer. Por exemplo, formar psicólogo para trabalhar dentro das prisões. Não adiantava pegar um psicólogo que trabalha na rua e colocar para trabalhar dentro da prisão. Então tem que construir o procedimento, a norma, o funcionamento para que aquele profissional pudesse atuar lá dentro. Da mesma forma com o assistente social, com os assessores jurídicos. Então tudo isso tinha um processo a ser desenvolvido. Mas o Espírito Santo, efetivamente, começou a fazer isso, aí eu repito, a partir de 2004. 2003 o governador assumiu, não tinha muito recurso. 2004, quando começaram a inauguração das prisões, esse processo foi começando a ser construído. E ia levar tempo. Eu me lembro que numa conversa que eu tive com o governador, ele me perguntou quanto tempo a gente teria algum resultado. E eu falei 10 anos. E como eu era recém-chegado do Espírito Santo, eu achei que ele iria me exonerar ali, por ter dito isso. Mas era o técnico falando, né, que não tinha outra possibilidade, precisava de tempo. Então, todo o processo, ele começou efetivamente em 2004, 2005, como eu falei. 2005 inaugurou um presídio, 2004 inaugurou o primeiro presídio, 2005 o segundo, 2007 não teve, 2006 não teve, 2007 teve, o máximo a 2, e em seguida vieram. E paralelo a isso, porque isso aqui é importante, Cacá, eu não sei se você tem acompanhado as notícias recentes. Você tem no estado do Sul 2.500 vagas prontas. Olha só, nós estamos vivendo uma crise prisional, né, de extensão nacional. E você tem estado do Sul que tem prisão, 2.500 vagas construídas sem ocupação. Vocês devem ter visto na imprensa outro estado do Nordeste com a cadeia pública construída e fechada há 6 meses, porque ainda não houve ocupação. Então aqui nós tratamos disso em paralelo. Vai construindo, foi fazer o concurso público, criar carreira, porque inclusive aqui você tinha 93 agentes penitenciários, mas eu precisava, para substituir a polícia militar na muralha dos presídios, na escolta de preso para fórum, para hospital, eu precisava também ter o agente, porque a secretaria era dependente da atuação da Polícia Civil e da Polícia Militar na escolta. E era um problema, porque o judiciário vivia reclamando que a gente não apresentava os presos, porque a polícia tem sua atividade e em determinado momento não podia atender a secretaria. Então nós criamos a carreira de agente de escolta e vigilância que pudesse então suprir essas deficiências. E aí veio todo o processo
sendo construído gradualmente, aos poucos, para que a gente pudesse obter algum resultado. Então, eu sempre aceitei as críticas, mas eu discordo de que foi feito alguma coisa porque houve denúncia disso ou denúncia daquilo. As denúncias ocorreram, o momento era difícil, né? Mas as ações que a Secretaria vinha efetuando, elas apontavam já para um processo de organização do sistema. Isso é muito fácil de verificar, basta ver as notícias de jornal. A Secretaria tinha todas as suas notícias registradas no seu próprio site, e é possível verificar isso com a maior tranquilidade e constatar que não foi porque houve essas denúncias que então ocorreram essa transformação. Esse era um processo, uma decisão política tomada do governador e que a gente deu atenção e ação para que ela pudesse então se tornar um processo mais perene. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho também como é que foi a articulação com os outros agentes desse processo todo, enquanto sistema, Judiciário, Ministério Público e o Executivo. O Executivo construindo presídios, mas o Judiciário e o Ministério Público, como é que atuaram nesse momento de crise para que as coisas começassem a caminhar enquanto sistema? Geraldo, é muito importante isso, porque eu sempre tenho dito que o trabalho feito aqui no Espírito Santo ele foi feito a várias mãos. Eu sempre repeti isso. Se vocês buscarem as entrevistas, eu sempre coloquei isso. Por quê? A Secretaria de Justiça faz parte de um sistema. Não é? Então, a execução penal você tem uma parte processual é do Judiciário, a parte do acompanhamento da lei é do Ministério Público, tem a Defensoria Pública, tem a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Então, fazia parte do sistema. Todos participaram ativamente. Eu me recordo que as primeiras reuniões eram difíceis, porque a gente falava que ia fazer, as pessoas, às vezes, pelo momento que a gente vivia, pelos acontecimentos, elas não acreditavam. E aos poucos foi se construindo essa relação. Né? Não era uma relação de subordinação, né? ou de concordância cega, por exemplo, do Ministério Público. Fomos cobrados várias vezes pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, por juízes, mas havia um diálogo. Né? E a gente fazia questão de ter esse diálogo, de mostrar a realidade, né? De estar sempre conversando sobre esse assunto. Quantas reuniões, infinitas reuniões, para tratar desse assunto e mostrando o que estava sendo feito e dizendo, olha, eu me lembro muito bem da reunião com o Conselho Nacional de Justiça, que os juízes disseram, nós precisamos agilizar as construções. Eu falei, não tem como, o Espírito Santo já está construindo presídio em 10 meses, não tem como, não vai dar tempo o cimento secar. Doutora Ângela, eu vou pedir um minutinho, a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial agora, eu peço aos colegas um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta com o TVE Debate. O tema de hoje é Sistema Prisional do Espírito Santo. Lembrando que este programa será reprisado amanhã pela manhã na Rádio Espírito Santo e na próxima quarta-feira, às 23 horas, aqui na TVE. Estamos de volta com o TVE Debate. O tema de hoje é o Sistema Prisional no Espírito Santo. E a gente vai ampliar um pouquinho esse tema e vai falar também um pouquinho da conjuntura nacional. E aí eu vou passar a bola para o nosso colega Cacá, né, que já tem uma perguntinha pronta aí para o ex-secretário Ângelo. Eu queria... Tem um ponto de diferenciação no Estado em relação aos outros, que é quase uma ausência de facções. Nós sabemos que boa parte dessa conflagração que nós estamos vendo hoje nos presídios do Norte, do Nordeste, mas que já aconteceram aqui no Sul também, no Sudeste, se deve a essa guerra de facções e dessa presença de facções dentro dos presídios. A que o senhor atribui o fato de essa ação dessas facções ela ser menos sentida aqui no Espírito Santo? É muito importante a sua colocação, Cacá. Você falou menos sentida, né? Porque a gente não pode deixar de reconhecer que é natural que haja dentro das prisões esses grupos criminosos atuando. Né? Seria um inocente alguém dizer que isso não acontece, não se organiza dentro das prisões. Mas o que eu coloco como um ponto diferencial é que com a organização do sistema do Espírito Santo você tem regras. A primeira regra importante aqui no Espírito Santo é que os presos são tratados de forma igual. E essa igualdade você verifica logo no uniforme. Então lá não tem o tênis Nike para o preso negociar com o outro, como acontece em várias prisões.
a melhor roupa ou a pior roupa, né? A venda, o comércio que se estabelece lá. Então, esse tratamento igual permite que você, de alguma forma, diminua, né, o surgimento dessas lideranças. Segundo ponto que eu acho importante é o trabalho, o conhecimento que se produziu aqui e ter um trabalho de inteligência. Eu dizia, quando era diretor do DEPEN, que nós tínhamos um problema no sistema prisional brasileiro que não tinha serviço de inteligência, que é diferente. E aqui, quando nós criamos, eu cheguei a conversar com o colega André hoje, de que havia uma resistência de se ter uma diretoria de inteligência na Secretaria de Justiça. Porque se tinha a ideia de que serviço de inteligência só pode ter a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal. Não. E eu discuti em 2001 já, no Departamento Penitenciário Nacional, a criação de serviços de inteligência nos estados. O primeiro estado que criou foi o Rio Grande do Sul, depois foi o Rio de Janeiro, isso então depois foi se espalhando nos estados. E aqui nós criamos uma diretoria de inteligência que, junto com o trabalho dos próprios agentes, com a formação dos próprios agentes, de identificar quem são aquelas pessoas chamadas que exerciam algum tipo de liderança e passar a observar essa pessoa, né, e fazer o trabalho de inteligência que tem que ser feito. Eu acho que isso ajudou muito. O fato também de a gente não ter, né, uma superlotação grande, de a gente não ter a destruição das estruturas e de a gente ter regras dentro do sistema prisional, eu acho que isso fez com que a gente sabe que elas estão lá, mas tem um certo controle sobre elas. Né? Isso permite esse controle. Com a experiência do senhor, eu queria que o senhor falasse também como é que o senhor percebe essas diferenças que existem, por exemplo, nesse caso específico aqui no Espírito Santo, com esse período agora e num momento de uma relativa calmaria agora em relação a outros estados, e esses outros estados que vivem uma ebulição agora no sistema. O senhor acredita atribuir mais a um problema de gestão ou a um problema de recurso, de dinheiro especialmente? Ou é uma união das duas coisas? Gestão exige recurso. Uhum. Né? Esse é o grande problema, esse é o grande desafio que os governantes têm. Eu falei muito aqui no Espírito Santo que a gente precisava controlar a entrada e a saída de presos. Né? O senhor falava, se eu me recordo, havia uma definição seguinte, que a porta de entrada era muito grande. Muito larga. E a de saída era muito pequena. É um funil. Exatamente isso. E aqui no Espírito Santo, a partir de final de 2010, nós montamos um sistema de informatização que tem esses dados mensalmente. Mensalmente, a Secretaria produzia um relatório que encaminhava para o Poder Judiciário, Quais o Ministério dados? Público. Quais dados? Os dados do número de presos que entravam, do número de presos que saía, a tipificação criminal deles. Porque isso, os apenados e os não apenados. Isso, né? exatamente, provisórios, exatamente, porque isso são informações de gestão. Para a Secretaria, para que serviam esses dados? Para que a Secretaria pudesse organizar seu processo de contratação, de alimentação, para seu planejamento orçamentário, o que construir, quantos uniformes produzir. Né? Então, é uma informação gerencial importantíssima. Para os demais órgãos também. Para o Judiciário, por exemplo, para saber quais são os crimes que estão mais frequentes e como é que está aquela população distribuída em termos dos crimes e a verificação dos seus processos. Isso ajuda todo o sistema, né, Com doutor Ângelo? certeza absoluta. A Secretaria de Segurança, a planejar suas ações. A todos, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Defensoria Pública. Então, essas informações eram fundamentais. Então, Geraldo, o que acontece hoje no Brasil? O sistema prisional demanda muito recurso, custa muito dinheiro. Né? Você vê os dados que estão sendo divulgados. Nós temos, pelos dados do Ministério da Justiça, um déficit hoje no Brasil de 250 mil vagas. Olha só, vê quanto é que custa isso. E qual é o recurso que o Ministério da Justiça está agora destinando para os estados para a construção de presídio? Vai construir, pelos cálculos que eu fiz, 80 prisões. Totalmente insignificante. Essa ajuda que está se querendo dar aos estados. Não é? Uma população carcerária aí que cresce uma média de 5% a 10% ao ano. Ao ano. É. Olha o que aconteceu no Espírito Santo. 2010, praticamente, 2011, praticamente se zerou o déficit de vagas. E nós temos hoje um déficit de vagas.
não é? Então, porque a gente precisa fazer esse outro controle. Eu sempre dizia que, pelo amor de Deus, não podemos continuar construindo prisões. Só que no nível nacional, esse discurso não vale. Esse discurso de que não podemos construir mais prisões porque tem um super encarceramento, pelo amor de Deus. Isso é porque não tem recurso e não quer fazer. O que o senhor acha da terceirização? O caso de Manaus foi apontado como uma falha muito grande do sistema, mas era um presídio terceirizado. Aparentemente, o custo por detento, por preso, nesse presídio era muito alto, algo como quase 100% em relação àquilo que é praticado em prisões, em detenções públicas. Qual a opinião do senhor a respeito dessa terceirização? Isso é possível, é viável? Eu queria que o senhor já emendasse com as questões de penas alternativas. Cacá, a questão da terceirização, existe um debate que é ideológico, né? Eu tenho dito, e vou repetir isso aqui, o governo federal e os governos estaduais precisam se debruçar nesse tema, porque todo mundo fala que não é a favor, mas não tem nenhum estudo que diga quais são os benefícios ou os malefícios de uma terceirização. Como é que surgiu terceirização no Brasil? Em 1989, o estado do Paraná tinha uma prisão em Guarapuava fechada há mais de um ano e o governador da época, Jaime Lerner, resolveu chamar os empresários e dizer, eu quero colocar essa penitenciária para funcionar e então eu vou pagar por isso, eu vou terceirizar. Foi assim que no Brasil surgiu o processo de terceirização, né? Eu, inclusive, na época, eu trabalhava no Ministério da Justiça e eu tinha um posicionamento contrário. E aí, para poder eu verificar, eu fiz um questionário com 74 perguntas e fui lá verificar em loco como é que era o funcionamento. Então é o seguinte, eu não defendo a terceirização como a solução do problema, mas eu acho que a terceirização ela pode ajudar a não piorar o sistema. Por que eu digo isso? Porque aqui no Espírito Santo, em 2012, eu fiz um levantamento de dados, na época que eu era o secretário, e a cada 3 meses eu precisaria ter um presídio novo. Então eu precisaria construir por ano 4 presídios. Eu não consigo dar velocidade na contratação, concurso público, para prover essas vagas nesse período. Em concurso público vai levar um ano. Tem um impacto na folha. Sim. Exatamente isso. Agora, nós precisamos estudar isso. Nós tínhamos 6 unidades terceirizadas no Espírito Santo, só temos uma hoje, né? Por quê? Porque há uma insegurança jurídica. Quando acontece essa coisa do estado do Amazonas, é muito importante dizer isso. O que a empresa estava fazendo lá estava errado, a forma como ela estava gerenciando, mas ela estava ancorada na própria decisão do governo do estado do Amazonas, por exemplo, que permitiu a empresa, não queria que entrasse malote e o estado mandou que entrasse malote dentro das prisões. Porque a unidade prisional privada, ela tem que funcionar exatamente como deve funcionar uma unidade pública, para que não haja diferenciação. O problema é que a crítica é o seguinte, mas olha, a privada não pode superlotar. Não pode, porque é uma questão contratual. Eu contrato serviço para 500, eu não contratei para 1.000, então eu não posso colocar 1.000 presos. Então é uma questão contratual. Então dá essa complicação. Outra coisa do custo, foi muito bom você falar disso. Eu pergunto para você, um presídio que fornece uniforme para o preso, kit higiene, lençol, sandália, é mais barato ou mais caro do presídio que não fornece nada? É claro que é mais caro. Então aí tem um problema. Não pode comparar os dois sistemas porque são desiguais. Então tem muita fala equivocada. Você só compara coisas iguais. Não dá para comparar coisas desiguais. Se aí fala, não, porque em São Paulo é 1.700, não sei onde, não sei. Primeiro é o seguinte, eu desafio alguém me mostrar a planilha de custo de qualquer secretaria estadual para dizer qual é o custo do preço, porque não existe isso. Como assim? Não existe esse custo Ele levantado. não é fixo? Ele não é quantificado. Não tem um centro de custo para apurar. Aqui no Espírito Santo a gente estava começando a trabalhar isso, que era justamente criar o centro de custo. O que é esse centro de custo? Eu tenho que criar uma série histórica para eu determinar o custo.
o custo médio do preso. O que é o custo médio do preso? É quanto eu vou gastar com ele, com colchões. Quantos colchões são fornecidos ao preso durante um ano? Como o preso permanece muito tempo deitado, 2 colchões por ano. Então eu vou contabilizar 2 colchões por ano. Quantas alimentações eu vou ter para o preso durante o ano? Multiplico isso pelo valor, eu tenho um custo do preso. Quanto é que eu gasto com a saúde dele? Então eu precisava ter uma planilha de custo quantificável, aplicada durante um determinado período, para que eu possa apurar um resultado. E aí eu poder afirmar que a média do custo do preso é X. Então, lamentavelmente no Brasil, se fala muita coisa sem ser comprovada. Porque um Estado pega a despesa total do mês e divide pelo número de presos e gasta X. Mas vem cá, naquele mês ele forneceu colchão e no outro ele não forneceu. Teria que ter uma série histórica para você efetivamente ter uma média da despesa que foi realizada. Então isso gera essa confusão. Eu não estou aqui defendendo o modelo terceirizado, mas na minha opinião ele precisa ser estudado, eu tenho dito isso, tem que ser estudado até para se dizer que se pode ou não continuar e criar regras. Por exemplo, lá no Amazonas ou no Tocantins, que essa mesma empresa de Manaus, ela faz a guarda externa. Não pode. Aqui no Espírito Santo, a guarda externa do presídio é feita pelos agentes públicos. Mas por quê? Qual é a limitação aí? Porque a lei que rege a segurança privada diz o seguinte: ele pode exercer a segurança, a empresa privada pode exercer a segurança privada para defender o patrimônio e não a pessoa. Então, se você tem o guarda do banco, é patrimonial. Se você tem o guarda do banco está ali para defender o patrimônio do banco. A transportadora de valores está ali para defender o patrimônio, que é o dinheiro, não são as pessoas. Então, tem que ser público. O diretor tem que ser público. Aí tem um discurso assim: olha, mas acontece que a empresa vai ter interesse que o preso permaneça mais tempo, que ela vai ter mais lucro. Num país que tem déficit de vaga, que tem superlotação, como que a empresa vai exercer isso? 2, porque a empresa vai punir o preso. Quem pune o preso não é a empresa. Quem pune o preso aqui no Espírito Santo é uma comissão de disciplina que elabora um processo, que manda para o juiz, que define ou não a aplicação da sanção. Não é a empresa. Entendeu? Então, tem confusões. Quando compara, por exemplo, com o modelo americano, é totalmente diferente. O modelo americano, primeiro que a execução penal nos Estados Unidos é do Poder Executivo. E é por isso que o Poder Executivo delegou à empresa. E também são poucas empresas. Então, assim, existem muitas falas, mas falta efetivamente estudos que comprovem se é vantagem ou não é vantagem. Na minha opinião, ela é necessária para uma equalização. Ela vai servir para poder regular o sistema, mas obviamente que a gente tem que ter um padrão. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, o padrão que a gente usava de procedimentos no público é o mesmo que tem que ser usado pela empresa terceirizada. Eu vou pedir mais um minutinho para a gente fazer mais um break e a gente volta já já com o TVE Debate. Para você que sintonizou agora na TVE, estamos com o TVE Debate. O tema de hoje é o sistema prisional. O nosso convidado é o ex-secretário de Justiça, Ângelo Roncalli. E neste bloco nós vamos falar um pouquinho de ressocialização. Porém, antes de entrar nesse tema, a gente vai dar a palavra para o jornalista Geraldo Nascimento, que vai dar continuidade ao tema do bloco anterior. Exatamente. No bloco anterior, o Cacá fez uma pergunta que terminava pedindo uma opinião sobre medida alternativa. Eu queria incluir, acho que tem a ver com essa questão, que o Espírito Santo hoje tem em torno de 42% aí de superlotação ainda nos presídios. O senhor falou muito da entrada e saída de presos, e isso de certa forma acende um sinal de alerta para alguns agentes. Eu queria saber que tipo de alerta esse nível de superlotação acende para o governo e também para os outros agentes, e de que modo essa questão de medidas alternativas e a própria ressocialização pode contribuir para isso e para resolver ou ajudar a resolver esse problema. Bom, Geraldo, as penas alternativas são fundamentais, mas ela é aplicada antes da pessoa ir para a prisão. Né? O Espírito Santo tem uma experiência boa de penas alternativas. Né? Eu digo assim, o preso que está na pena alternativa termina ele não chegando à Secretaria de Justiça, ao sistema prisional. Né? Porque o juiz já aplica aquela medida antes de ocorrer, na sua maioria dos casos, de ocorrer o encarceramento daquela pessoa, a prisão daquela pessoa. Né? Então,
tem que continuar, porque se não se valorizar a pena alternativa, a tendência é que aumente o número das pessoas presas. Não é? Então, isso é fundamental. Agora, a questão do crescimento da população carcerária que você colocou, aí nós precisamos muito discutir sobre isso, porque a prisão, ela deve ser reservada para aquelas pessoas que cometeram crimes graves. Esse é o problema. Nós temos uma lei, a 12.403, salvo engano, acho que esse é o número, é o número da lei, que chama a Lei das Cautelares, onde existem 9 possibilidades, antes de mandar alguém para a prisão, de se aplicar alguma medida. Não é? E isso, efetivamente, tem patinado um pouco, na minha opinião. Não é? Isso termina ainda não sendo uma cultura, porque nós vivemos no país uma cultura de violência. E aquela cultura de violência que está presente na sociedade, que a sociedade tem a sensação, o sentimento, a cobrança, ela também vai para os agentes públicos. E há um preconceito também muito grande. A sua atuação, exatamente. As pessoas, de certa forma, dizem, mas ele cometeu um crime e vai ficar em liberdade, porque na cabeça das pessoas aquele detento está em liberdade. Exatamente. O que as pessoas precisariam entender é que se a gente reservar a prisão para aquela pessoa que efetivamente lá tem que estar, eu vou poder tratar melhor aquela pessoa para tentar uma possibilidade de que ela volte a conviver de forma sadia em sociedade. Né? Eu vou ter que imprimir mais energia para fazer a recuperação daquela pessoa. Se eu superloto as prisões de pessoas que não deveriam lá estar, eu dificulto todo esse processo, porque eu tenho que dar atenção a todos. Agora, uma outra questão que é muito colocada também dentro do sistema prisional, dentro desse tema, é a morosidade, entre aspas, de se chegar ao julgamento de um detento. Às vezes a pessoa espera anos e anos para ser julgada. Aqui no Espírito Santo foi implantado a audiência de custódia, né, que o preso deve ser apresentado em até 48 horas quando preso em flagrante. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa audiência de custódia, em que ela faz diferença. Ela faz toda a diferença. Né? Tiveram vários casos, não só aqui, em outros estados, a pessoa que vai presa e passa 100 dias, 200 dias sem ser atendida. E aí, quando ela vai ser atendida, a medida que o juiz vai aplicar é menor. Então, a audiência de custódia é uma experiência, na minha opinião, fantástica, que deve ser adotada. Eu acredito que vai ser adotada no país inteiro, o Conselho Nacional de Justiça tem falado sobre isso, dessa necessidade. Porque é uma lógica, gente. A pessoa vai presa, se apresenta ao juiz, o juiz ali vai definir a situação daquela pessoa. Se vai para a prisão, vai para a prisão. Se vai aplicar uma medida alternativa, se aplica ali. E se não tem nada a ver, sai. Isso ajuda até na separação dentro do próprio sistema, exatamente, né? Para saber se esse preso precisa cumprir uma pena maior, se ele é de alta periculosidade, se ele não é. Isso faz com que o sistema receba de forma adequada e de forma mais organizada. Né? Vocês me viram várias vezes falando aqui que o gestor público não tem nenhuma legislação que impeça ele de receber um preso quando não tem vaga na prisão, né, que é a questão da superlotação. Não existe essa possibilidade. Prendeu, tem que ir para a prisão. Se há audiência de custódia, você agiliza esse processo e aí você tem uma resposta mais rápida. E no escritório social, que diferença ele faz? Também, na minha opinião, toda a diferença. Porque qual é o grande problema? A complexidade que você tem de tratar do tema penitenciário ela é muito grande, porque você vai tratar de falhas que aconteceram na vida daquela pessoa, seja por a ausência do processo educacional, seja a ausência do trabalho. Então você tem que, de alguma forma, resgatar tudo isso para que essa pessoa possa, de alguma forma, voltar ao convívio social após cumprir sua pena. Se você dá educação para o preso, né, dentro da prisão, se você dá trabalho para o preso, se você qualifica o preso e ele sai da prisão e não é acolhido pelo mercado de trabalho, né, pela sociedade, a tendência dele é voltar ao crime. O escritório social, ele vai estar trabalhando justamente isso. O preso sai, vai para aquele espaço, para que ali possa ter oportunidade, né, pelas relações que o escritório está estabelecendo, por exemplo, com os empresários, para poder arranjar emprego para essa pessoa, tirar uma carteira
de trabalho, uma identidade, não é? Buscar uma a sua cidadania. A sua cidadania. E aí o escritório faz essa interface, né, com esses outros atores, e isso então permite com que as pessoas possam ser inseridas e não retornem ao crime. Com isso nós vamos ter a diminuição da violência no Estado. Eu vou pedir licença ao senhor e aos colegas para a gente exibir um novo VT, agora sobre ressocialização e também sobre o impacto das audiências de custódia e do escritório social na rotina dos presos. Uns pintam, outros trabalham na elétrica, hidráulica, tudo para trazer melhorias neste Hospital Público da Serra, na Grande Vitória. Para esta turma, isso é mais que um trabalho. Esse benefício aqui nos traz a questão da ressocialização, né, e a questão da gente ajudar a família em casa, né, e a oportunidade também quando a gente é um preso de boa conduta, né, as pessoas reconhecem isso. A gente está tendo uma nova oportunidade de vida, ele está podendo recomeçar de novo e entender que a gente pode, né, ser útil, né, dentro de um hospital, dentro de uma reforma que está sendo feita. Isso está sendo muito importante e gratificante. Atualmente, 2.500 presos capixabas trabalham fora e também dentro dos presídios. Na Penitenciária Estadual de Vila Velha 1, na região metropolitana, os internos cortam, costuram e estampam camisetas. O trabalho é um dos pilares da ressocialização aqui no Espírito Santo. O outro é a educação. São 3.500 internos estudando em salas de aula montadas dentro das unidades prisionais. Além disso, o governo disponibilizou ano passado 7.000 vagas de qualificação profissional em diversas áreas, em parceria com o SENAC, o SENAI, o Serviço de Aprendizagem Rural, o SENAR, e por meio do Pronatec, do governo federal. Eu me formei aqui dentro, terminei o ensino médio e com o ensino médio me abriu as portas para uma qualificação de costura e corte também. E tem a celegrafia também, que são 3 qualificações dentro de uma qualificação só. Pela qualificação que o Estado tem proporcionado, por essa frente de trabalho, por esse projeto Pitanga Liberdade, hoje eu posso dizer, não somente a vocês que estão aqui presentes, mas a toda a sociedade, que eu estou me reeducado. São mais de 3.000 detentos hoje estudando dentro do sistema prisional capixaba. É um avanço extraordinário desses últimos anos. Quer dizer, estão estudando, estão trabalhando, estão aprendendo profissões, tem uma porta de entrada organizada com as audiências de custódia, tem uma porta de saída sendo organizada com o escritório social. Com isso, nós vamos diminuir a reincidência, nós vamos fortalecer a cultura da paz, nós vamos ter um Espírito Santo cada dia mais tranquilo e melhor, que eu acho que é o sonho de todos nós capixabas. Cacá, assistindo aí a esse vídeo, quais são as suas considerações? Eu queria perguntar a respeito desse projeto, que aqui tem muitos sinais de sucesso. Eu queria que o senhor falasse o que o senhor acha, quais são os pontos que o senhor considera que são fundamentais para se estabelecer um programa efetivo de ressocialização, que é algo que a gente ouve falar demais, mas que é muito pouco praticado pelo país. Bom, primeiro, Cacá, nós temos uma cultura no sistema prisional brasileiro de custódia, que, aliás, não é só no Brasil, alguns países também a gente verifica isso. Eu diria o seguinte, se você enxerga a custódia como a ação principal da prisão, a ressocialização tem o segundo plano. Se você colocar a ressocialização como a finalidade da prisão e a custódia, um processo secundário, está ali permeando todo o processo, você consegue obter outros resultados. Então, ofertar trabalho para o preso, ofertar educação para o preso, qualificar o preso durante o período de cumprimento de pena, são os requisitos, não é? Para que ele possa sair e possa voltar ao convívio social. Fundamental isso. Não é? Então, aqui no Espírito Santo, tem aumentado o número de presos estudando, né? Isso é importante. Eu sempre dizia o seguinte, o trabalho é fundamental que ocorra dentro da prisão, porque a nossa lei, ela estabelece o processo de cumprimento de pena, ele é progressivo. Regime fechado, está mais contido, então você oferta educação, trabalho, né? e qualificação. Por quê? Porque quando ele progredir para o semiaberto, ele tem direito a trabalhar fora, ele pode trabalhar fora da prisão. Então ele já está preparado para essa nova fase, né, do cumprimento da pena.
em outras condições. E aí vem o quê? A aproximação com a sociedade, com a família. Esse é o sentido da progressão de regime que está previsto na nossa lei de execução penal. Então, se isso é cumprido, os resultados, as possibilidades de se ter sucesso no tratamento penal é bem mais elevada. É o que está ocorrendo aqui. E aqui no Espírito Santo, acho que o Estado conseguiu uma coisa importante, que foi estabelecer parcerias. Por exemplo, nós temos mais de 200 empresas hoje, eu acredito eu, quando eu saí daqui eram 202 empresas que oferecem oportunidade de trabalho para os presos. Salvo engano, acho que são 1.800 presos trabalhando efetivamente fora da prisão. Aproximadamente 3.000. Hoje 3.000, incluídos os presos, estão dentro das prisões. Fora da prisão, das empresas, me parece que são 1.800, alguma coisa assim. E os 3.000 somando todo o sistema. Isso é fundamental, gente. Colocar 1.800 pessoas trabalhando nas empresas é a sociedade dando a sua contribuição. O Movimento Espírito Santo em Ação, aqui no Espírito Santo, é um exemplo disso. Não é? É uma organização de empresários que se integrou, se sensibilizou com a questão do preso e passou a ajudar. E isso está na própria definição da Lei de Execução Penal, que diz, lá no seu primeiro artigo, que o Estado recorrerá à sociedade para fazer a recuperação social do preso. É isso. Inclusive aqui na TV Educativa nós temos um exemplo muito positivo, né? Os internos do sistema prisional ajudaram a reformar toda a unidade. O Palácio Anchieta, também o o Palácio hospital. Anchieta, os hospitais. É isso. Olha, a lei é muito clara quando ela diz que o preso condenado está obrigado, e esse obrigado aí não é punição, é bom que a gente entenda isso, ao trabalho, e esse trabalho tem que ser remunerado, né? E ele deve, o próprio Estado, ser o beneficiário disso. Olha só, o Estado do Espírito Santo produz os uniformes dos presos. Então, o Estado do Espírito Santo, de certa forma, reduz o seu gasto com as suas prisões, nas prisões. O Estado pode ir um pouquinho além se começar a fazer uniforme para a rede escolar, rede pública, uniforme da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, né? Para os hospitais. No Distrito Federal tem essa experiência, né, dessa produção. Pode reformar, fazer pintura das escolas, dos hospitais, quer dizer, dá sentido àquele cumprimento de pena. A pena tem um caráter punitivo, sim, que é a retirada da liberdade, o cerceamento da liberdade. Mas o outro sentido é o sentido do tratar, né? É de melhorar essa pessoa, de alguma forma fazer com que ela se transforme. E aí só vai se conseguir isso através da conjugação de esforços. É o que está acontecendo aqui. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu vou deixar 30 segundos para cada um dos colegas para que façam suas considerações. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite aqui de tratar desse tema de última hora, de primeira hora, de toda hora, na verdade, e também pelas informações que o senhor trouxe aqui para a gente, para debater um pouco isso e a gente perceber que é fundamental o assunto ser mantido em discussão na sociedade, porque é um problema de todo mundo e para evitar que se retomem casos e processos como a gente já viu no passado aqui no Espírito Santo também. Obrigado. Eu queria agradecer também e eu queria destacar o seguinte, nós discutimos aqui, acho que durante 1 hora, né, Valéria, esse assunto. E, por incrível que pareça, eu acho que a gente passaria aqui mais umas 2, 3 horas, que aqui pela minha cabeça estavam passando várias questões que a gente surgem gostaria de perguntar, a respeito de política nacional, a respeito dos gastos que são feitos hoje, que estão sendo previstos pelo governo federal, como se gasta mal, enfim, existem muitas e muitas questões. E eu queria concordar com o senhor quando o senhor fala que existem temas sobre os quais a gente tem que se debruçar com prioridade. Esse é um deles, a educação certamente é outro e a saúde também. Mas principalmente porque essa crise ela não fica restrita aos presídios, ela transborda para a sociedade. Eu acho que essa é uma questão muito grave que tem que ser debatida constantemente, como disse o Geraldo. Doutor Ângelo, 30 segundos para suas considerações. O Espírito Santo tem, né, esse esforço, tem muito o que fazer, os desafios são permanentes, né? Mas como você falou, a gente não pode deixar que essas crises que acontecem no país, né, de vez em quando, que elas vá para debaixo do tapete. Né? A crise tem que ser tratada de frente. Né? Elas já aconteceram várias crises, né? E as soluções ainda não foram postas, na minha opinião, de forma correta, de forma a modificar
esse sistema, o estado de coisas que nós vivemos hoje. Temos um longo caminho pela frente. Longo caminho, longo caminho. Eu agradeço muito a participação do senhor, agradeço a presença dos colegas e agradeço a sua audiência. Lembrando que o TVE Debate com o tema Sistema Prisional vai ser reprisado na próxima quarta-feira aqui na TVE. E amanhã você pode ouvir por meio da Rádio Espírito Santo. Muito obrigada, uma boa noite.